Que Deus abençoe a sua casa, você que me ouve pelo YouTube, pela TV Betânia. Se inscreva no nosso canal, né? Dá uma força para a nossa igreja online. A gente já está... Obrigado, meu irmão. Vou usar hoje o pedestal, mudar aqui o nosso formato, sempre bom, né? Mudar aí algumas vezes. Lembrando que a gente precisa desse apoio aí, né? Vamos compartilhar as nossas mídias. Vou ajeitar isso aqui, como é que é aqui, vamos ver. É assim mesmo? Olha aí. Amém. E importante você estar compartilhando, estar mandando aí para um familiar. Quem sabe alguém ouve uma mensagem e é impactada por Deus, pelo Espírito Santo, é tocada pelo Senhor, para que a vida dela se encha de esperança. E algumas pessoas também estão com dúvida ali no nosso QR Code, nosso Pix, é uma novidade que a gente conseguiu colocar nesse culto da noite. Eu não sei aonde ele está, aqui à esquerda, à direita, deve estar em algum lugar aqui, algum lugar embaixo. Aí você tem que acessar o seu banco, a forma como você vai pagar, tem que acessar, ou você vai fazer a sua oferta, o seu dízimo, você tem que acessar o seu banco. E ali mirar o QR Code e vai ter ali as contas da igreja, o Pix da igreja, uma novidade aí, modernidade, e a gente vai se adaptando. Que Deus abençoe muito a sua vida, com a sua oferta, com o seu dízimo, tudo online. Nossas celebrações presenciais estão suspensas e vamos orar para que a vacina avance, para que Deus nos abençoe e nos guarde. Quero ver todos bem. Cada hora que eu recebo a notícia aí de alguém da igreja que foi vacinado, eu já fico feliz, solto fogos de alegria, de artifício imaginário, né? Oh, que bênção, foi vacinado e Deus vai nos guardar. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 20, vou mexer aqui um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20. Pedido de uma mãe, o pedido da mãe de Tiago e João, que diz para nós esse texto. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, e pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Eu vou baixar um pouquinho mais aqui, gente, está me incomodando um pouco, está muito alto. Ao vivo é assim, né? Tem que adaptar na hora, tem que se organizar. Melhorou? Acho que agora está melhor, que eu estava procurando o microfone e o texto, agora ficou melhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, nesta noite que o Teu Espírito, a Tua Palavra venha nos iluminar, nos encorajar, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, amém. Uma ideia fascinante é seguir Jesus. A gente está sempre promovendo isso. Aceite ao Senhor, siga Jesus, busque por Jesus. Mas vamos pensar, o
que significa dizer, o que significa eu falar que desejo seguir a Jesus? O que eu quero dizer com isso? Qual a minha intenção? Quais são os meus propósitos? Levar as pessoas até Jesus, porque você precisa dele. Vai para perto dele que é só bênção, né? E a gente começa a concatenar, a buscar as bênçãos materiais. Quais são os privilégios? Parece que tem privilégios. Parece que ele vai nos auxiliar como uma muleta nos nossos projetos materiais. E muitos, empolgados, dizem sim. Muitos, com esse afã, com esse fôlego por possuir, dizem sim. Mas quantas vezes não sabem o que significa esse sim? O dizer sim a Jesus, o aceitar a Jesus. Quando nós falamos eu aceito a Jesus, quando a pessoa é imbuída ali, convocada, ou ela é quase advertida, envolvida pelo pregador, aceita Jesus. O que queremos dizer com isso? O que significa aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus tem um propósito. Aceitar a Jesus é estar disposto e disposta ao chamado para o serviço. Isso é aceitar a Jesus. Que ele conclui para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aceitar a Jesus significa aceitar o seu chamado para o serviço. Diariamente, nos perguntamos o que há de ensinamento, e há sempre muitos ensinamentos. Perguntamos na nossa vida, nesses dias difíceis, como será o nosso futuro? Como será a minha vida? Onde é que vai dar esse caminho? Onde é que vai dar a minha história? Jesus nunca enganou a ninguém. Você pode ter sido enganada pelo pregador que um dia te prometeu impérios, poder, dinheiro, luxo, viagens, carros. O que mais tem é carro. Eu nunca vi. Todo pregador oferece carro. Ó, Deus está vindo uma bênção, já viu? Está vindo uma bênção para você aí, um carro. Eu nunca vi isso no Evangelho. Eu nunca li isso na palavra de Deus. Então Jesus não engana ninguém, nunca enganou. A gente às vezes, aqui na Betânia não, mas às vezes as pessoas são levadas por um discurso fácil. Porque Jesus mesmo nunca enganou ninguém. Aqui logo Jesus corta. Podereis vós beber o cálice que vou beber? Ele não enganou ninguém. Ele não disse aos seus discípulos, olha, vem que vai ser bom. Mas a gente está sempre procurando um lugar privilegiado. As pessoas estão sempre com esse desejo. Deus, Jesus, nomear Deus é dizer Jesus. Jesus nos ensinou sobre Deus, então Deus é todo poderoso, então se eu for para perto dele, vai ser muito bom. Temos um chamado pelo Senhor, um chamado de serviço. Eu falo isso pós-Páscoa, ainda na semana de Páscoa praticamente, porque na semana passada realizamos o lava-pés, o seu serviço aos discípulos, a sua entrega no Calvário. Somos chamados a isso, a servir, a se doar. E às vezes nos esquecemos que seguir a Jesus vai nos levar para esse caminho de serviço, de sacrifício, que inicialmente começa por serviço e sacrifício, e só depois, mediante a nossa fidelidade, o nosso engajamento no serviço, é que seremos recompensados pelo Pai. Só depois. Tolice é você se deixar levar por um discurso fácil e achar
que no serviço e no seguimento a Jesus vai te levar ao poder, ao prestígio, à grana, a muito dinheiro no banco. Tolice isso, é enganar-se, porque ele nunca prometeu essas coisas. Ele nunca divulgou isso entre os seus discípulos. E aqui nós temos um caso explícito de uma mulher, de uma mãe, que adorando, olha que cena, se ela estivesse na igreja, ela ia brigar pelo primeiro lugar no altar, e falar, esse lugar é meu, porque aqui só tem a bênção, está aqui. Ela chegou prostrando-se, adorando, e adorando, pediu-lhe um favor. Ô Senhor, como será que a gente vem para a igreja, hein? Como nós nos comportamos na hora do louvor? Como ela? Adorando. Derrama a sua glória. Senhor, dá para quebrar aquele galho? É mais um louvor. Me dá a minha bênção para depois subir. Senhor, dá para o Senhor me ajudar naquela situação? É troca mercadológica, é adorá-lo e pedir, adorar e pedir, adorar e pedir, se prostrar, levantar a mão e pedir. Isso vai mostrando como às vezes nos relacionamos com o Senhor, aspirando, buscando benefício, posição, lugar ao sol. Servir não, lavar os pés não. Não me faz de bobo, não é assim? As pessoas estão adorando e negociando por trás. Estão servindo, né, que falam, servindo a Jesus, mas pedindo. É visivelmente possível perceber que em muitos e muitos casos queremos nos utilizar, né, de Jesus, da posição dele, para que ele possa nos dar benefícios. É hora de avaliar a nossa vida religiosa. É hora de avaliar o nosso relacionamento com o Senhor. É hora de pensar sobre isso, de como nós servimos a Deus. Porque não se engane, isso acontece, essas trocas, essas barganhas acontecem na nossa relação com Deus e na nossa relação com os irmãos, com as pessoas. Faz um elogio e pede um favor. Fala, fulano, você é bom, hein? Dá para você que E não estamos preocupados, às vezes, com quem está à nossa volta. Essa mãe chega adorando, pedindo um favor, no meio do círculo íntimo de Jesus. É importante, na cabeça dela, é importante na cabeça de muitas pessoas, o lugar que eu vou ocupar. O Senhor, por favor, coloque um filho à direita e um filho à esquerda. Porque esses são os meus filhos. Olha as mães aí. Mas a gente percebe o cenário. Vamos pensar no cenário que Jesus está aqui, no quadro que está esse texto. Olha só, Jesus prediz a sua morte. Lemos o texto. Pós o texto diz a cura de 2 cegos de Jericó. Olha o lugar que essa mulher faz o pedido. Anteriormente, Jesus está fazendo um discurso sobre a sua morte. Ele está anunciando o que vai sofrer. Ela faz o pedido. Passa um pouquinho adiante, Jesus se depara com 2 cegos à beira do caminho. Entre o discurso de morte e 2 cegos, tem uma mulher pedindo benefícios para os seus filhos.
ela não está se dando conta, pô, o cara acabou de falar que vai morrer. Vou pedir alguma coisa agora? Né? Tem 2 cegos. Eu vou pedir um lugar do lado de Jesus, eu não posso nem me dar assim o momento de pensar. Essa não é a hora. Imagina você, alguém acaba de falar que vai morrer, e você fala, vem cá, mas esse apartamento aqui, você pode deixar para mim? Né? Mas é isso que acontece. As nossas orações, os nossos pedidos, recorrentemente são por lugares, por benefícios, por promessa que não veio, que você ouviu de alguém que havia, e Deus não fez promessa nenhuma, e a gente quer um lugar privilegiado para os nossos queridos. Ah, Jesus, mas se começar a doer muito nele, o Senhor não deixa não, tá? Esse desejo é normal, o ser humano faz isso sempre. Ainda que seja normal, é prejudicial na sua relação com Deus, na maneira como você se comporta diante dele, que pedidos você tem levado ao Senhor, que orações você tem feito, como é que você tem se portado diante da santidade de Jesus? Assim, pedindo, não fez, pede mais. Tem pastor aí que fala que tem que dar, você tem que falar, não, tem pastor que fala assim, você não recebeu que você não falou a marca da bicicleta. Você não ganhou o carro porque você não falou a marca do carro. Uma gasolina R$6, aí você não manda o carro agora não, espera um pouquinho. Fala assim com ele, tá? Porque não tem condições. Esse desejo, ainda que pareça normal, e a gente vai encaminhando nisso, prejudica o bom relacionamento. Prejudica o bom relacionamento com seu irmão, prejudica o seu relacionamento com Deus, porque você começa a pensar que Deus é um garçom, está aqui à sua disposição, está aqui a seu serviço, e aí você pode ferir o seu relacionamento com Deus, criar um vácuo, achar que Ele não está te ouvindo, mas talvez você tenha entendido errado o que significa servi-lo. Como os discípulos, como essa mamãe aqui, queremos sempre um lugar privilegiado. Um lugar privilegiado para os nossos queridos, um lugar privilegiado para as pessoas que amamos. Então a gente precisa tomar cuidado se isso não vai ferir o meu relacionamento com as pessoas, com Deus, pessoas que confiaram em você, porque eles estão no círculo íntimo de Jesus. Quem aqui nunca fez um pedido para a mãe? Eu aqui já fiz muitos para minha mãe. Quem nunca falou com a mãe, olha, dá para ir lá no colégio aliviar a barra? Eu aprontei lá, dá para a senhora conversar com o diretor? Mãe, eu fiz um negócio ali no condomínio que deu errado, você pode me ajudar? Aí vai e coloca a culpa no colega da turma, não no filho. Não, meu filho não faz isso. Ele fez porque ele estava na companhia de outro, e o filho é um santo para ela. Pedir para familiares, para amigos importantes, para intervirem para uma melhor colocação na universidade, no emprego, num negócio. Isso é do ser humano. É do ser humano, está aqui. A Bíblia até conta. A gente é assim. O que a gente precisa tomar cuidado é com a nossa postura ética. Se nós não estamos levando esses relacionamentos mundanos para relacionarmos com Deus, porque Ele é santo, Ele não vai ficar macumunado contigo nisso.
Então, para você que fica orando, pedindo, clamando ao Senhor, 7 semanas para a bênção para o seu filho, este é um pedido que não comove a Jesus. Este é um pedido que não toca o coração de Jesus. Estas são as orações que não comovem Deus. Estas são as orações que não influenciam o coração de Jesus. Esse é o tipo de oração que Jesus não vai chorar diante das pessoas, como chorou em João 11, 35, quando Lázaro estava morto. Então reveja as suas orações, reveja a sua maneira de se portar diante de Deus, reveja se é amor ou capricho de mãe, porque a gente confunde amor com capricho. Que mãe que não deseja o bem para os seus filhos? Que mãe não deseja que seus filhos fiquem bem de vida? Mas alguns crescem nesse ambiente familiar, essa mãe. Tiago e João estão crescendo nesse ambiente. E Jesus logo é duro: vós podereis beber o cálice que eu vou beber? Podemos. E Jesus diz: realmente vocês vão beber, porque vocês vão morrer, como eu. Não está claro aqui, mas é isso que ele quer dizer. Bebereis o meu cálice. Vocês vão morrer como eu vou morrer, perseguidos. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. Olha o que Jesus nos ensina. Ele não toma o lugar do Pai. Ele não diz: a sua mãe pediu para mim, eu vou lá pedir ao meu pai. Ele não faz essa escadinha, né? Ele interrompe. O lugar do meu pai é o lugar dele, eu não me intrometo. Eu não vou fazer esse pedido a ele. Mas alguns crescem nesse ambiente familiar. E crescer nesse ambiente promove o quê? Não ter limite. A gente está vendo jovens sem limites. Por quê? Porque não reconheceram limites quando eram crianças. Porque podiam fazer de tudo. A mãe dava de tudo. A mãe fazia de tudo. Separar amor e capricho. E a mãe vai dizendo que Deus pode fazer tudo. Ou alguém. E as pessoas estão frustradas com Deus. E não deveriam estar com Ele, mas com aqueles que te venderam essas fantasias. Não tem limites para a fé. Acha que podem tudo, negociam com Deus, pensam nos benefícios que Deus pode oferecer. Estão servindo a Deus nesse sentido. Então, quando não acontece, quando a bênção não chega, o que ela faz? Ela sai da igreja. É uma fé própria, porque ela não foi instruída no que realmente é serviço a Jesus. Mas ela não sai da igreja porque ela mudou de bairro, porque aconteceu alguma coisa na vida dela, porque ela está num trabalho agora que ela não consegue chegar, então ela está mais próxima de outra igreja. Não, ela sai da igreja porque esta igreja não me proporcionou aquilo que ela me falou, me prometeu, então eu vou procurar em outra. É assim que acontecem as trocas, por causa de um evangelho vazio, perdido. E como, às vezes, isso vai gerando causas desenfreadas de traumas, de frustrações, e a gente está lidando com adultos infantilizados. Por quê? Porque acharam que poderiam ter de tudo, que Deus ia dar tudo.
porque o pai e a mãe sempre deram. E quando não dava, dava um jeitinho para oferecer. Os pais, quantas vezes, eles jogam um peso sobre os filhos, porque eles querem que os filhos consigam aquilo que eles não conseguiram. Então você tem que ser isso. Você tem que conseguir isso. Eu não fui dessa profissão, é o meu sonho, mas você vai ser. E quando deveríamos oferecer aos nossos filhos sabedoria, limites. Isso é pernicioso porque reflete na nossa relação com Deus. Então essa é uma oração, como eu já falei, que não vai tocar Jesus, que não vai comover Jesus. Não vai. Reveja a sua oração. Reveja como você tem pedido, como você tem adorado. Meu filho é o mais bonito. Meu filho é o melhor jogador do time. Tem hora que é bom olhar e falar assim, ele é ruim de bola. Olhar e falar assim, meu filho não tem prática com isso. Eu tenho mães conversando. E aí, meu filho passou para essa universidade Harvard. Aí outra, meu filho passou para Oxford. Aí o meu filho começa a competir. Qual filho está no melhor lugar? Será que o que a gente quer de Deus? Facilidades? Benefício? Ou o próprio Deus? Ou de Deus? O que deveriam nas nossas orações pedir a Deus? Mais de Deus. Eu já preguei Lucas 11 sobre oração, fiz quase arrazoado aqui, uma palestra sobre oração. Se vocês não pedirem o Espírito Santo, Ele não vos dará o Espírito Santo? É assim que Jesus termina Lucas. Peça a Deus, ore a Deus, pedindo mais dele mesmo. Se vocês não pedirem o Espírito Santo, Ele não vai vos dar? Então que oração a gente tem feito? Jesus é mestre por excelência e vai ajudar, vai ensinar que o caminho correto não é esse. Que a gente não vai ter bom relacionamento com Deus, com a igreja, com o irmão, com o vizinho, quando os nossos desejos, as nossas ostentações, a nossa busca desenfreada é por isso, por lugar privilegiado, por roupa mais bonita, por querer aparecer, para a aparência, para a estética. E Jesus desafia os seus discípulos. Bebereis o meu cálice. É desafiador seguir a Jesus. E Jesus, sendo mestre por excelência, está dizendo a eles, bebereis o meu cálice, vocês vão passar sim. Vocês não vão sentar à minha direita, à minha esquerda, porque isso não me compete, isso é com meu Pai. Mas de uma coisa eu sei, vocês vão passar pela difamação, pela humilhação, pela condenação, pela tortura e pela morte. E aí, estão decididos? Querem ser meus discípulos? Então você me diz, qual a Bíblia que você lê, que um dia Ele te prometeu um lugar melhor? Porque a Bíblia que eu leio, Ele me diz isso. Servir, prostrar-se. E até o cristão mais legítimo, até o cristão mais fiel, isso que é complicado entender, é um paradoxo, mas existe. Até o cristão mais legítimo pode ser distorcido, desfigurado, servindo finalmente, não para a justiça, mas para a injustiça. Por quê? Porque ele vai promovendo, ele deseja utilizar de Deus como essa muleta, como esse ser aí para obter as coisas. Vamos viver o evangelho que fomos chamados para viver. Vamos viver aquilo que o Senhor nos chamou.
O Senhor nos chamou para estarmos nessa terra, para ser sal e ser luz. E a igreja precisa dar bom testemunho disso. De serviço à sociedade, de promover harmonia, de promover ambiente agradável, de promover diálogo com as pessoas, de promover respeito, promover justiça e não injustiça. É isso que fomos chamados. Se cumprirmos isso, Deus vai estar feliz. E quando estamos em certa posição, a gente não pode estimular coisas que venham destruir o bom relacionamento. As pessoas olharem para a igreja e falarem, isso é uma igreja de Cristo. E a gente vai intensificando, porque se fizermos ao contrário, nós vamos intensificando a desarmonia, o desagradável, o desrespeito, a prática injustiça, e nós não podemos nos servir da prática da justiça para recriar injustiça. O que eu quero dizer? Servir da prática de justiça para promover injustiça. O que eu quero dizer, em outras palavras, nós não podemos nos valer, nos servir da palavra de Deus, de Jesus, para promover benefício, privilégio. Bom relacionamento com o mundo, para que o mundo seja mais justo, para que Deus olhe para nós e fale, estão servindo a sociedade, o mundo, estão servindo as pessoas. E essa busca por poder, por status, por lugar nos lugares mais altos, dos palácios, dos impérios, essa busca só gera uma coisa. O que gera essa busca? Disputa, guerra. Pastor que conseguiu tal coisa, começa a falar num vídeo, aí o outro já entra para falar. Por quê? Porque estamos nos utilizando de Jesus para benefício próprio, da minha placa de igreja, do meu muro institucional, e não para o Evangelho. Então, onde há essa disputa de poder, há um enfraquecimento do que realmente é servir a Deus. E para um bom relacionamento, a gente precisa ler o que está no verso 24 de novo. Olha só. Verso 24. Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Eles ouviram que a mãe fez um pedido, ficaram indignados. Você quer dar uma cortada na gente aqui? O que causou aqui? Rusga, disputa, no meio do círculo de Jesus. E Jesus estava aqui. Na igreja tem essas coisas. Tem disputa. Tem cargo. E o Espírito Santo está presente. E você fala que não pode. Pode, olha só. Jesus estava no meio e aqui teve uma briga. Uma indignação dos discípulos. Aí Jesus proclama o que nós precisamos para a nossa vida. Aprender com Ele. Aprenda com Jesus. Quando viesse um pedido desse, uma coisa, né, você fala assim, olha, como Jesus, não compete a mim, e sim ao Pai. Porque às vezes entram esses pedidos, entram esses interesses, e a gente vai junto, e se influencia. É hora de se retirar, de ver de fora. Não posso fazer isso. Diga não. Isso não compete a mim. Jesus está proclamando a sua total dependência de Deus. Jesus demonstrou um meio maravilhoso, formidável para facilitar relacionamento. Qual? Se retirar e dizer, isso é de fulano, isso é dele, isso compete ao meu Pai e não a mim. O que Jesus nos ensina?
Ele não se coloca no lugar do Pai. É pedagógico, Jesus está nos ensinando. Isso é primordial, é não tomar partido. Imagina, Pedro, João, eu vou dar realmente um lugar para vocês, eu vou ver onde eu coloco. Não, isso não compete a mim. Dependência, saber quem é Deus. E não levar e não projetar para Deus os nossos anseios, as nossas buscas. Cada um no seu lugar, com respeito. E Jesus, ele mostra a maneira como se relacionava com Deus, para que os seus discípulos aprendam o que é relacionamento com Deus, com harmonia, com forma agradável, respeitável. Olhe sempre para esse exemplo de Jesus e como era o seu relacionamento com Deus. Vem cá, Deus, imagine ele, Jesus. Deus, Pai, esses caras me serviram aqui 3 anos, será que o Senhor pode... Não tem isso no Evangelho. Eles ficaram marcados na história. Porque venceram? Não. Porque perderam a vida. Porque foram torturados. Porque foram humilhados. Porque foram dilacerados ao meio. Mas ficaram na história. E Deus, um dia, há de recompensá-los. Ouvindo isto, os irmãos, os outros dos irmãos, ficaram indignados. A Jesus proclama a sua dependência, é isso que a gente precisa ver. Dependência ao projeto de Deus. Dependência ao que é servir a Deus. Ele não tomou partido, ele não pediu nada a Deus. Fomos chamados a isso, para servir ao mundo, para gerar vida a um mundo morto, a um mundo falecido. A tensão é resolvida. Eu vou ler aqui para a gente encerrar. O 25 e 26. Olha só. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A tensão é resolvida. Igrejas que ficam com hierarquias pesadíssimas, pastores que ficam com um discurso, você não pode tocar no ungido de Deus, é ungido de Deus, desce para servir, desce para ser pequeno. Jesus apresenta a sua proposta, a grandiosidade dos servidores, dos seguidores de Jesus, servir. Isso é o chamado para o Evangelho, serviço. Que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir nesse período de Páscoa ainda. Servir a um mundo falido, morto, de relações das pessoas destruídas. As pessoas brigam por qualquer coisa. Não. Vamos proclamar o Evangelho da paz. Vamos promover justiça de Deus, hoje e sempre. Amém.